Antes mesmo de subir ao trono em 1495, Dom Manuel já detinha o governo da Ordem de Cristo. Ao longo das décadas seguintes, o rei esteve por detrás de sucessivas intervenções no edificado, deixando um pouco por todo lado a sua marca pessoal, numa ação em tudo igual ao que fazia no resto do país e pelo Império Português. Mas na mentalidade coletiva portuguesa, Tomar ainda ocupa lugar de destaque. Neste vídeo, vamos olhar para as empreitadas manuelinas do Convento de Cristo, em particular para a designada Janela da Sacristia, e tentar perceber qual a mensagem que o rei deixou, gravada em pedra. Antes de começarmos, não se esqueçam de fazer like e subscrever. Durante o reinado de Dom Manuel, o Convento de Cristo como o conhecemos hoje ainda não existia. A área conventual a Poente da Charola, sobre o campo de São Martinho, só foi iniciada no reinado de Dom João III, filho de Dom Manuel. Nos finais da Idade Média, o recinto da Ordem de Cristo estava dividido em 3 áreas distintas, rodeadas por muralhas: a Almedina, o aposentamento dos cavaleiros e o terreiro do recebimento. A Almedina, ou Vila de Cima, estava localizada a sul, no lugar ocupado hoje pelo jardim. Esta zona estava destinada à habitação de populares que aí tinham as suas casas. A norte localizava-se o que a documentação apelida de aposentamento dos cavaleiros, limitada a nascente pelo castelo e a poente pela charola ou oratório. Nas palavras de Frei Pedro Álvares Seco, no final do século XVI, este espaço era o recolhimento dos cavaleiros templários que aí viviam para a defensão da terra, apartados do povo que vivia na outra parte da cerca para sul. Ou seja, era nesta área que habitavam, ou pelo menos deveriam habitar, os membros da Ordem de Cristo que viviam no convento. Dentro do aposentamento dos cavaleiros, na parte sul, entre o castelo e o oratório, erguiam-se os ainda existentes claustros do cemitério e da lavagem, assim como os passos mestrais, todos obras do infante Dom Henrique, que também foi governador da Ordem de Cristo. Entre a Almedina a sul e o aposentamento dos cavaleiros a norte, localizava-se o terreiro do recebimento, um espaço dedicado a dignificar o convento e a criar uma zona de separação física entre os cavaleiros e freiros a norte e os leigos a sul. Ainda antes de se tornar rei, Dom Manuel já teria ideias para reformar a Ordem de Cristo, ideia que aliás não era nova, mas só a partir de 1503, já como rei, é que o plano começa a tomar forma com a convocação do Capítulo Geral em Tomar, onde se estabeleceram novas regras e definições para a Ordem. Por essa altura, a Ordem de Cristo tinha-se estabelecido como fundamental na expansão ultramarina e igualmente poderosa e rica. Estes são os principais motivos que levaram o rei a fazer acompanhar a reforma da Ordem com um maior investimento no convento, enriquecendo com sucessivas campanhas construtivas. Num primeiro momento, as intervenções do rei são principalmente no sentido de regrar a vida dos freiros e cavaleiros e dotar maior dignidade ao convento. No tombo dos bens do convento, redigido em 1571, é referido que foi dada por clausura à cerca, lançados dela aos moradores leigos. Ou seja, a Almedina foi desativada e os seus moradores obrigados a abandonar as suas casas. Isto aconteceu pois o rei queria disciplinar o comportamento dos religiosos que mantinham um contacto demasiado próximo com o mundo secular. Já em 1499 o rei tinha ordenado que a charola fosse pintada por dentro e por fora e encomendado um retábulo para o altar-mor. Este primeiro conjunto de intervenções ficou completo com a construção dos tabuleiros no terreiro do recebimento, hoje substituídos por uma escadaria, mas ainda visíveis no frontispício do livro sétimo da Extremadura da Leitura Nova, onde é possível ver o aspecto do convento em 1509, nas vésperas das grandes intervenções manuelinas. Em 1510 iniciou-se uma nova fase de empreitadas no Convento de Cristo, estas sim de uma grande envergadura e com resultados espetaculares. A 29 de abril de 1510, Dom Manuel ordenou a construção de um novo corpo de igreja que deveria ser, nas palavras do rei, de comprido 10 braças e de ancho 4 braças e meia, em vão e de alto 5 braças, do altar da dita casa, e sânspia com o dito coro, a qual queremos que seja de 6 braças de comprido e de largo 3 braças em vão, que suba a altura desde o andar da casa outras 3 braças, a qual sânspia queremos que seja abobadada e as faces de dentro e de fora de pedraria, como a casa do coro, e que tenha 3 janelas, uma no topo e 2 na ilharga. Há de começar a dita sânspia a olivel com o topo do coro na parte de São Martinho, segundo falámos com Diogo da Ruda. Toda esta empreitada foi confiada a Diogo da Ruda, mestre de obras, igualmente responsável pelo baluarte do Paço da Ribeira em Lisboa, e irmão de Francisco da Ruda, responsável pela Torre de Belém na Barra do Tejo. Com a empreitada de Arruda no Convento de Cristo, à charola foi acrescentado um novo corpo a poente. A antiga porta da charola virada à nascente foi fechada, e no lugar do coro alto construído pelo infante Dom Henrique, foram rasgados 2 tramos de igreja para a construção de um arco triunfal que ligava a antiga charola templária à nova igreja manuelina projetada por Diogo de Arruda. A charola passou assim de igreja a capela-mor. Ao lançar a nova igreja sob o arrabal de São Martinho, à época desocupado, Diogo de Arruda foi obrigado a encontrar uma solução para vencer o acentuado desnível do terreno. O recurso encontrado foi construir o coro alto a meia altura sobre a sacristia, localizada a um nível mais baixo que a igreja.
O espaço muitas vezes denominado como Casa do Capítulo foi na realidade projetado como sacristia. A Casa do Capítulo Manuelina foi projetada e iniciada a sul da igreja, dividida em dois níveis, o inferior para os freiros cavaleiros e o superior para os freiros religiosos. No entanto, nunca foi concluída. Em 1515, as obras da igreja manuelina já estariam quase concluídas. A conclusão da cobertura da igreja provavelmente já foi dirigida por um novo mestre de obras, João de Castilho, conforme parece iniciar a sua assinatura com a data desse ano no portal sul da igreja, a nova porta de entrada para o templo. João de Castilho aproveitou a grossura da parede para criar um sobrecéu que emoldura o grupo escultórico do portal, com as armas do rei e a figura da Virgem no centro da composição. Muitos historiadores veem neste portal o ensaio do portal sul dos Jerónimos, igualmente dirigido por João de Castilho poucos anos mais tarde. A ideia de criar um corpo composto por igreja, coro e sacristia a poente da charola, transformando-o em capela-mor, apresenta claros paralelos com outro grande estaleiro régio tardo-medieval, o Mosteiro da Batalha. Aqui as conhecidas Capelas Imperfeitas, fundadas por Dom Duarte, avô de Dom Manuel, ocupam igualmente a zona a oriente da igreja, fazendo desta rotunda a cabeça do edifício. Este esquema parece ter sido transposto para Tomar, ocupando a charola a posição das Capelas Imperfeitas e a nova ala manuelina a Igreja da Batalha. O facto da nova Capela-Mor ser uma estrutura de planta centrada também não foi um acaso. A charola templária foi construída com o intuito de criar uma Jerusalém simbólica em Tomar, ficando associada a estruturas de planta igualmente centradas como a Mesquita de Omar, vista no período medieval como uma figura do Templo de Salomão, e a Igreja do Santo Sepulcro, ambas em Jerusalém. Ao transformar a charola em capela-mor da nova igreja, Dom Manuel dava continuidade e vincava esta associação de Tomar como uma nova Jerusalém. Iconograficamente, no período medieval, o Templo de Salomão era geralmente representado com duas colunas torças junto da porta. Daí a historiografia da arte designar as colunas torças também por colunas salomónicas. No interior do novo portal da igreja, rasgado a sul, o vão também é enquadrado por duas colunas torças, transpondo simbolicamente mais uma vez o Templo de Salomão para Tomar. Em termos estruturais, o corpo projetado por Diogo de Arruda, se subtraído à decoração escultórica, apresenta um aspecto robusto e quase militar. Esta robustez militar está presente em muitos dos edifícios levantados pelos irmãos Arrudas, dando-lhes um certo ar de família. A igreja é rematada a poente por dois fortes botaréus cilíndricos. A verticalidade da construção é quebrada com cornijas ornamentais que criam 4 planos sobrepostos. Nos flancos, o interior da igreja é iluminado por 2 janelões de cada lado e na fachada poente por um óculo circular, encimado pelas armas do rei por uma curiosa figura na base. Já a famosa janela, rasgada num plano inferior, abre para a sacristia. Esta é a parte do monumento que mais atenção recebeu ao longo do tempo. A janela retangular é enquadrada por uma forte carga decorativa de caráter vegetalista e hipernatural. De facto, a moldura da janela parece resultado do trabalho de ourives, que no início do século XVI trabalhavam principalmente através da fundição e da colagem de peças. O mesmo ideal parece estar presente na janela, onde podemos encontrar elementos de ourivesaria na decoração. A moldura é encimada por uma cruz de Cristo, símbolo da ordem e do rei, sob o qual podemos observar as armas de Dom Manuel e 2 feras armilares. Este plano desenvolve-se sobre uma superfície coberta de quadrados e emoldurada por elementos ondulantes que envolvem toda a janela. O vão da janela é composto por grossos elementos retorcidos e entrelaçados que lembram colares de ourivesaria. Os restantes lados da janela são emoldurados por troncos de árvores secas forrados de elementos vegetais. Dos lados surgem 2 baldaquinos hipernaturalistas que formam nichos ou esvazios, mas certamente destinados a receber esculturas de vulto. Os baldaquinos são formados por troncos agarrados às molduras da janela, do lado direito por uma corrente e do lado esquerdo por uma guiseira. A base da janela é formada por um tronco de carvalho seco, sob o qual surge um busto de um homem embarbado entre as suas raízes. Sob o busto entrelaça-se uma corda que circula toda a igreja e que se encontra aqui na forma de um nó. No plano superior, correm da janela em direção aos botaréus cilíndricos cordas onde se encaixam peças circulares que já foram identificadas como boias marítimas ou como argolas de reposteiros, como os que podemos ver nos frontispícios da leitura nova, com as cores de Dom Manuel, o vermelho e o branco. Também os botaréus apresentam uma forte carga decorativa. Nas bases correm cornijas ornamentais, onde na da direita se pode ver um dragão que a segura com a boca. Troncos, raízes de árvores, festões e gárgulas complementam a decoração. Mas os elementos mais interessantes são os 4 guerreiros e os 3 anjos no plano superior, assim como as correntes de elos ovais à esquerda, numa clara referência às cadeias ou colares de ouro utilizados por Dom Manuel, e um largo cinto com uma luxuosa fivela do lado direito, numa alusão à ordem da jarreteira da qual Dom Manuel fazia parte. Todo o edifício é rematado por uma platibanda composta por esferas armilares e a cruz de Cristo. Vejamos agora o que é que todos estes elementos podem significar. Comecemos pela superfície coberta de quadrados. Esta não parece ter carga simbólica. Procura antes dar a impressão da presença de um alfiz de azulejos hispano-árabes,
reflexo da popularidade que a arte moderna gozava então nesse período. Os troncos de árvore, além de serem um elemento bastante utilizado na arquitetura tardo-gótica europeia, estão associados à árvore de José, referência à genealogia de Cristo, e ao Santo Lenho, ou seja, à cruz de Cristo, mas também à árvore do paraíso. Todas estas dimensões apontam para uma narrativa propagandística de Dom Manuel, enquanto Senhor Imperial Universal e Messias de uma nova idade de ouro para a cristandade, Emanuel o Predestinado. Já o busto do homem barbado parece apontar na mesma direção através da evocação do Preste João, ou talvez uma representação do arquiteto Diogo da Ruda, hipótese hoje descartada. Na realidade, existem mais 2 bustos conservados, que seriam, pensa-se, 5 no total. Se a janela apresenta um discurso cristológico, os botaréus apresentam um discurso dos poderes, o espiritual e o temporal, à imagem da própria Ordem de Cristo. No botaréu esquerdo, os anjos são os arautos do divino, pois, antes que o Senhor Deus criasse o mundo, criou os anjos para serem mensageiros das coisas divinas e segredos de sua majestade. Já no botaréu direito estão presentes 2 reis de armas, arautos do profano. As cordas que circundam o edifício já foram interpretadas de diversas formas, mas a mais popular é que são uma referência às cordas utilizadas na navegação marítima e por isso um símbolo dos descobrimentos. Outra interpretação mais interessante do que essa é que as cordas são uma transplantação à pedra de uma prática recorrente quando se construía em madeira, cingir a construção com cordas para lhe dar maior robustez e unidade. Ao rodear o edifício com cordas, transpunha simbolicamente para a pedra esta função protetora e unificadora da corda. A corda pode ser assim interpretada como um género de símbolo protetor do edifício. No interior da igreja, a abóbada nervurada de 3 panos é suportada por 8 mísulas decoradas com elementos heráldicos e vegetalistas, onde se distinguem as armas do rei e as açucenas da rainha Dona Maria, sua esposa. Na zona do coro encontrava-se o cadeiral original, infelizmente perdido e substituído pelo atual, que não tem nada a ver com o cadeiral manuelino, do qual apenas sobram gravuras e que estaria mais próximo dos cadeirais de Santa Cruz de Coimbra e da Sé do Funchal, os mais antigos em Portugal. Grande parte da decoração atual da charola é obra de Dom Manuel, que para aí encomendou pintura e escultura de grande qualidade, além de dotar a igreja de objetos litúrgicos de elevado valor. Através destas empreitadas, Dom Manuel procurou plasmar na pedra a sua imagem de Rei Messias e ser predestinado a cumprir uma nova idade de ouro global. Obrigado por assistirem e até ao próximo vídeo.